No dia 7 de março, um acidente resultou na morte do menino Tauan de Araújo Costa Cernadas, de apenas 6 anos. Um acidente que chocou a população aqui de Timbó. 4 meses depois, a Polícia Civil investigou, o Ministério Público fez a denúncia e é sobre o resultado dessa denúncia que eu converso agora com o Matheus, que é pai do Tauan, e vai fazer um comentário dele a respeito dessa denúncia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Primeiro, Patrícia. agradecer a tua presença aqui no Misturebas. E eu quero primeiro situar, né, as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho no Misturebas. Então, nessa denúncia do Ministério Público, Matheus, o principal responsável no entendimento do promotor foi o motorista da van escolar, que é também dono do transporte escolar. Vocês se lembram bem que o motorista da van deixou as crianças, o Tauan e a irmã dele, a Uyara, do outro lado da rua, em frente ao prédio ali na rua Benjamin Constant. Então, para o promotor, ele foi o grande responsável pela morte do Tauan e por isso vai responder pelos crimes de homicídio culposo na direção veicular, né, do Código de Trânsito, e também lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção na direção veicular. Primeiro, eu queria ter um comentário em relação a essa denúncia a respeito do motorista da van, Matheus. Bom, para a gente é sempre benéfico, né, e sempre bom estar aqui para poder falar. O que particularmente eu vejo que a gente já teve um avanço bom, visto que antes, né, ele estava na condição de testemunha e agora ele entra como investigado, né, ao longo dessa ação. E eu vejo que talvez, né, nada nunca vai ser o suficiente, por mais que eu fale nada nunca vai ser o suficiente para poder dizer que é uma pena ok, né? Até porque a perda quem teve fomos nós. A maior perda dessa fomos nós. E uma coisa que a gente tinha, né, assim, esperava muito era de que realmente tivesse a questão do abandono de incapaz com resultado óbvio, óbito, desculpa. Então, isso era uma questão que a gente realmente, assim, esperava bastante, mas que infelizmente, né, diante da visão do Ministério Público, eles não aventaram essa possibilidade. E só para explicar, essa denúncia que ele coloca, né, o promotor coloca como homicídio culposo na direção veicular, ela tem uma penalidade prevista de 2 a 4 anos. Agora, o que a família do Tauan queria, que era o abandono de capaz com resultado de óbito, tem uma pena maior em função disso, né, Matheus? Exato. Ela é uma pena que ela vai de 4 a 12 De anos. 4 a 12 anos. Então, visto que eles foram deixados à própria sorte na rua, visto que existia uma questão contratual, visto que nós tínhamos eh eh eh, a expectativa, né, e até a confiança de que eles realmente eram deixados no local correto, talvez isso na nossa cabeça tenha ficado enquanto o mínimo que a gente esperava, né, mas infelizmente isso não aconteceu. E nós ainda acreditamos de que pode sim avançar essa questão, pode ir talvez a ter uma mudança nisso para que chegue o mais próximo, É, né. porque agora o Ministério Público faz a denúncia e cabe ao juiz aceitar ou não, de repente Isso. até pedir uma mudança. Agora, falando um pouquinho, Matheus, em relação ao motorista do Palio, que foi quem atingiu as crianças. Na denúncia do Ministério Público, o entendimento que a gente tem é que o promotor ele tira a responsabilidade do motorista do Palio, né? Então, só que o motorista do Palio, o próprio promotor coloca ali na denúncia, estava acima da velocidade. Então, aquela rua tem uma velocidade de 50 quilômetros por hora e ele estava a 66,3 quilômetros por hora e sem carteira de habilitação. E em função disso, o promotor coloca na denúncia, sugere e recomenda ao juiz que seja feito um acordo para que ele cumpra um serviço comunitário durante um tempo de 1 ano, 7 horas semanais, e pague uma multa no valor de um salário mínimo. Como é que vocês receberam essa questão em relação ao motorista do Palio? Particularmente falando, eu me perguntei se um salário mínimo
era o preço de uma vida. De uma criança, mas que não fosse uma criança, que fosse qualquer outra pessoa. Mas um salário mínimo. Não estou dizendo que esse ou qualquer outro valor seria o suficiente, porque nunca vai ser. Mas a partir do momento em que ele resolveu pegar o carro, estando inabilitado, ele assume um risco, né? Isso a gente sabe que ele poderia fazer não só comigo, mas com qualquer outra pessoa, mas não só com as crianças, mas enfim, né? Então ele não tinha a possibilidade de estar dirigindo com o carro. E nada vai impedir que ele continue fazendo isso. Ah, mas ele, dentro da denúncia, tem uma parte em que o promotor menciona a possibilidade de extinção da carteira dele. Isso vai continuar sem impedir, porque se ele já dirigiu, atropelou os nossos filhos e um deles morreu, o que é que vai impedir dele fazer isso de novo, e de novo, e de novo? Então, é muito pouco, muito pouco. O que a gente vê é que realmente assim foi o sentimento que fica de uma impunidade frente a alguém que estava acima da velocidade, que não tinha habilitação e que está fazendo a mesma coisa, provavelmente. A gente não vê que houve uma mudança. De fato, é como se a justiça, propriamente dita, ela não existisse frente a isso. Mateus, e a gente fala essa questão né, da justiça, da importância de responsabilizar, né, os culpados, mas eu queria também perguntar relacionado à prevenção, porque até me corrijam se eu estiver errada, até aqui nos comentários, eu não vejo nenhuma movimentação, até entre os vereadores ou alguma movimentação relacionada à prevenção, relacionada à questão de lei, né? Não existe obrigatoriedade aqui em Timbó de ter um monitor, né? Uma pessoa junto com o motorista que acompanha as crianças, porque me parece uma questão de bom senso, mas também a gente contar com o bom senso das pessoas, né? Me parece que tem que ter legislação e fiscalização. Exato. Então, isso avançou em algum momento? Vocês foram procurados em algum momento para que também a gente possa discutir um pouco relacionado à prevenção? A gente fala, dentre a nossa profissão, de que o óbvio também precisa ser dito, né? E muitas das vezes a gente pensou o que é que a gente pode fazer para que outras pessoas não passem por isso. Chegamos a buscar um contato dentro ali da Câmara, nós iniciamos por conta própria uma campanha, né? Então a gente tem um perfil no Instagram que é exatamente voltado para isso, para que a memória do Tauan continue viva, e é literalmente esse o nome, Tauan Vive, né? A gente mantém isso ali, para que nós possamos minimamente, de alguma forma, conseguir alcançar o legislativo para ter uma medida que isso não se restringe especificamente a Timbó, mas talvez Timbó possa servir de exemplo, né, visto que nós estamos em um ano eleitoral, não que isso venha a ser motivo para cabo eleitoral ou alguma coisa assim. Quando a gente fala de prevenir e salvar vidas, a gente não pode ter partido. Isso é o mínimo que a alma humana precisa ter. Então, hoje a gente tenta, ainda é complicado porque nós temos toda uma rotina de trabalho, a gente mantém as nossas atividades, né? Porque a vida, infelizmente, ela não para ali, ela continua seguindo. Sim. Então, essas medidas de prevenção, hoje, particularmente falando, baseado naquilo que a gente viu, elas não existem. E Timbó continua do mesmo jeito. A gente continua os transportes sem uma fiscalização efetiva no quesito se essas crianças estão realmente de cinto, se essas crianças elas estão de fato acompanhadas, ou simplesmente que é um cuidando do outro e vai do jeito que está. A gente precisa ter uma segurança de que eles vão ser entregues no local correto para alguém, de fato, e que principalmente sejam entregues no local específico.
Não digo que com todos são assim, mas infelizmente aconteceu com a gente, ser deixado no local errado. Então a gente precisa impedir que isso aconteça com outros. A gente precisa com que tanto a população dessa cidade, que nos acolheu tão bem e que a gente se sente em casa, esteja junto e cobre, né? A gente está num período em que vão viver muitas promessas. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém. A gente chegou, sim, a conversar com uma pessoa, né, de lá da Câmara, né, mas assim, não é só isso. A gente realmente espera o envolvimento geral, Sim. para que não se tenha outros Tauãs, outras Uiaras, outras famílias despedaçadas, que a gente não tenha essa continuidade e que essa dor não passe para outros. A gente não tem uma... Só para tu ter uma ideia, Patrícia, 2 dias antes do acidente, a nossa filha veio em pé. Até que ponto a gente questionou Dentro da van. dentro da van, de Pomerode até aqui? Então, o que é que impede disso acontecer novamente? Dentro de um dos depoimentos, né, o motorista da van cita de que o filho do doutor fulano de tal, ele faz a volta e deixa na porta de casa. Mas qual é a diferença do filho desse doutor para o meu filho, para o filho de uma outra pessoa? Não tem que ter diferença. As coisas têm que ser feitas da forma certa, até porque o nome disso é caráter. Matheus, você comentou da Oiara. Quero te perguntar a respeito da recuperação dela 4 meses depois, que a Oiara sofreu ferimentos graves, né? Ela chegou a ser levada para Blumenau, ficou internada lá, correu risco de morte e depois um processo de recuperação bastante lento, né? A última vez que a gente conversou, ela tinha dado seu primeiro passo, porque ela teve uma fratura muito grave, né, na região do quadril. Então, como está a recuperação dela hoje? Se a gente for falar na questão física, o Yara, ela hoje ela já anda, ela já faz as atividades dela, tem essa liberação da ortopedia, e para a gente foi uma vitória muito grande. Ela tem limitações, né, visto a fratura, que ainda não está consolidada, não está fechada, mas o que mais nos preocupa hoje ainda é a questão psicológica. Ela é acompanhada por múltiplos profissionais até hoje, e tem a questão do estresse pós-traumático, houve uma questão de infantilização também, né? Então, ela tá fechada no mundo. A Tainã, minha esposa, ela usa um termo de que a mente dela é como uma caixa de Pandora, onde a gente nunca sabe o que pode aparecer. Ao mesmo tempo em que ela está sorrindo, de repente ela pode estar chorando sem motivo algum e a gente não consegue, muitas vezes, acessar esse ponto. Então ainda tem ali as sequelas psicológicas de forma muito extensa e que provavelmente vão seguir por anos. Ainda na parte física, a gente começa a pensar, ela é uma criança de 12 anos, mas eu tenho que pensar ela enquanto adulta. Então, eu já tenho que imaginar que, vista a fratura, ela não vai poder ter, se ela engravidar em algum momento, ela não vai poder ter um parto normal, vai ter que ser uma cesariana, né? Vai ser uma gestação de risco. Eu tenho que imaginar que pode aparecer futuramente problemas na parte de aparelho reprodutor. Então, tudo isso são problemas que eu tenho que me preocupar daqui para frente. Infelizmente, a gente fica de mãos atadas, porque a gente quer ver assim aquela melhora logo, mas a gente carrega isso e a gente faz o máximo que a gente pode para dar todo o suporte para ela, para que ela se sinta uma criança amada, para que ela veja que de fato nós estamos ali do lado dela e que é um segurando a mão do outro, tá todo mundo sofrendo. Da mesma forma que ela sofre com a perda do irmão, a gente também sofre. E a gente vai estar junto o tempo todo. Matheus, obrigada pela tua participação, tua presença aqui no Misturebas. E, e a gente acompanha desde o começo, né, o caso. E quero que a gente te dizer que nosso espaço está sempre aberto, nosso microfone está sempre aberto para vocês.
A gente vai continuar acompanhando esse desdobramento, né? Teve a denúncia do Ministério Público, então agora ainda tem o processo judicial. E assim, eu sempre falo assim, o quanto que esse processo ele é, ele é doloroso para a família, né? Porque, como você disse, nada vai trazer o tal de volta, né? Não é sobre isso, não existe superação, não existe, ninguém supera, né, a morte de um filho, não existe isso. Mas é importante que esse processo ocorra e que as pessoas sejam responsabilizadas, e eu acho que a Exato. imprensa tem um papel nisso, nessa cobrança. Então, conte com a E gente. no que depender de nós também, vocês podem ter a certeza de que a gente vai estar sempre atualizando, sempre trazendo para vocês tudo que for possível.